Cumprimento a todos os nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença e este é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está aí acostumado com nossos vídeos, não esqueça de dar aquele like. E para quem está chegando agora, eu espero que você venha se inscrever no nosso canal e, consequentemente, ativar o sininho, pois ativando o sininho você será notificado toda semana dos nossos vídeos. Então, desde já, eu agradeço a cada um de vocês e seja muito bem-vindo. Vamos então à videoaula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos então para a nossa 12ª lição. Essa lição que será realizada no dia 23 de junho de 2019. E o seu título é A Nuvem de Glória. Mas vamos fazer a leitura do texto áureo. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo de número 57, versículo 5. Vamos então à nossa verdade prática. Esta aqui, hoje, está uma bênção, né? Essa lição. Vamos então? Adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Meus irmãos, o que cabe entender aqui é o seguinte. O povo de Israel, quando estava caminhando, do deserto, ali rumo à terra prometida, o texto sagrado, diz que havia ali uma nuvem, uma nuvem que permanecia sobre o tabernáculo. E durante o dia, era aquela nuvem que dava aquela sombra, sobre o tabernáculo. Durante a noite era uma coluna de fogo. E essa imagem, a imagem dessa nuvem, marcou a história de Israel, pois ela cobria toda a tenda da congregação e enchia também o templo. Enfim, um símbolo vivo de que Deus estava com o seu povo. O que temos aqui em mente é o seguinte: Deus estava com o povo de Israel enquanto eles estavam ali no deserto. Bem sabemos que eles passaram 40 anos ali no deserto, só que foi 40 anos na presença de Deus, 40 anos, sendo, como posso dizer aqui, eles sendo cuidados, sendo cuidado pelo próprio Deus. Deus não abandonou o seu povo, ficou junto com eles apesar da desobediência do povo de Israel. Eles passaram ali 40 anos ali no deserto, como bem sabemos, e Deus ali cuidando do seu povo e não deixou eles sozinhos, na verdade, quando precisava de comida, estava ali o maná vindo do céu. Quando estava com sede, tinha água. Se a água estivesse amarga, ele transformava aquela água, e aquela água ficava boa para se beber, para o consumo humano. Enfim, o povo de Israel foi sustentado por Deus enquanto esteve no deserto. Então, essa lição dessa semana é o seguinte: vamos falar sobre esta presença de Deus no meio do povo de Israel. É isso que vamos falar. E aqui, no primeiro tópico, temos aqui o título A Coluna de Nuvem, a glória divina sobre Israel. Está ali falando em Êxodo capítulo 40, versículo 34. E no primeiro subtópico, temos aqui quando a nuvem cobria a tenda da congregação. Essa nuvem, ou seja, essa Shekinah de Deus sobre o santuário, ela que estava ali, continuamente ali, como já foi falado um pouquinho antes ali, estava ali continuamente sobre o tabernáculo. E bem sabemos que os sábios judeus evitavam a palavra kadosh, ou kabod, que significa glória, por causa de sua sacralidade. Assim, Shekinah, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Dá para você entender aqui que é o seguinte: está falando
que praticamente eles estavam vendo ali Deus ali. É certo que, como nós falamos, como todo mundo que estuda a Bíblia, todo estudioso da Bíblia vai saber, que ninguém pode ver o rosto de Deus. Lógico que não pode ver Deus, porque se visse Deus, ele seria com certeza consumido pela presença de Deus. Mas o que nós vemos aqui é o seguinte, era aquela presença visível no meio do povo ali. O povo não estava só. Vinha aquela segurança que Deus estava junto com eles. É essa segurança que Deus quer transmitir para o povo dele, para o povo que se diz cristão, para o povo que se diz filho de Deus. É isso que Deus sempre procurou fazer, sempre procurou estabelecer ali aquele contato mais íntimo com o homem e deixou bem visível ali. Por isso estava ali aquela nuvem ali continuamente que simbolizava o quê? A presença dele no meio do povo. E aqui no segundo subtópico, que traz por título a glória da sua presença. Essa nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Essa nuvem é sinal grandioso da presença do Todo-Poderoso. Isso mesmo. Ele estava ali sobre o tabernáculo, e bem sabemos que enquanto estava ali, quando estava ali, o povo permanecia naquele local onde estava acampado. Conforme a nuvem procurava mudar a sua direção, ela direcionava para outro lado, o povo levantava acampamento e seguia ali, junto ali com aquela nuvem. O que temos aqui em mente é o seguinte, é algo especial, algo grandioso que estava ali acontecendo junto com aquele povo ali, num deserto, que estava ali o sol escaldante. E cabe salientar aqui o seguinte, que essa nuvem, lógico, que representa a presença de Deus, isso é óbvio, mas o interessante de tudo é o seguinte, para quem o bom estudioso vai saber que o calor ali era intenso ali no deserto, chegando ali aos seus 50 a 60 graus, ali de temperatura alta, e durante o dia era isso, mas durante a noite essa temperatura baixava que ficava frio, ou seja, o que cabe entender aqui é o seguinte, se a pessoa não morresse no calor do deserto, consequentemente ele poderia muito bem ficar debilitado por causa do frio à noite, que era muito frio, frio intenso à noite. Enquanto era um calor intenso durante o dia, durante a noite era aquele frio intenso que castigava as pessoas ali no deserto ali. E só estavam ali, vivos ali, conseguiram ficar vivos ali continuamente ali, porque Deus estava ali com eles, alimentando eles e ali dando aquele conforto de sua presença. Pois bem, no terceiro subtópico, que traz por título a glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória, meus irmãos, ela é muito rica e diversa do contexto linguístico do Antigo Testamento. Essa palavra, a glória, que no estudo da nuvem de glória, percebemos claramente que Deus desejava operar no meio do seu povo. E é algo que vemos falando aqui desde o início, quando começamos a falar sobre esta lição, sobre essa lição que estamos tendo aqui no decorrer aqui do trimestre. Sabemos ali que Deus, na verdade, quando colocou o tabernáculo, o que ele tinha em mente é o seguinte, é estar junto com o seu povo, é estar continuamente andando junto com o povo ali que era seu, o povo comprado por ele ali. O povo que foi resgatado, o povo escolhido por Deus. Então, o que acontece? Vemos aqui claramente que ele tinha aquela vontade de reatar a amizade com o homem. Ou seja, para você que está aí procurando servir a Deus, uma coisa que você tem que colocar em mente é o seguinte, Deus te chamou porque ele sempre quis estar aí, amigo, companheiro, ter aquela amizade íntima com você. Por isso que ele te chamou, por isso que ele te chama continuamente, por isso que ele toca o coração para você se achegar à presença dele. É isso que devemos colocar em nossa mente, é isso que devemos colocar em nosso coração. Deus quer o quê? Ele quer estar em contato conosco. O que cabe a nós é o seguinte, é procurarmos nos achegarmos a ele, procurarmos achegar a sua presença, porque estaremos ali,
indo de encontro com o Pai, e com certeza ele estará satisfeito com essa questão de você estar indo em direção dele. Ele estará satisfeito contigo, com aquilo que você está fazendo ali. Porque, na grande realidade, ele sempre quis se achegar com o homem, apesar do seu pecado, apesar dos seus defeitos, apesar das suas incertezas. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: Deus quer estar aí em companhia dos seus filhos. Ele quer estar em companhia daquilo que foi criado por ele. E quer nos amar, um amor paterno, um amor que veio diretamente do coração de Deus. A Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. Este é o nosso segundo tópico. E temos aqui, vamos procurar entender aqui o que houve ali com aquele povo ali no deserto ali por 40 anos. O que houve ali, o porquê também aquele povo estava ali, juntamente com Deus ali no deserto. Pois bem, nesse primeiro subtópico, meus irmãos, temos aqui o título, A Glória Permanente de Deus. Havia, meus irmãos, ali no início, ali em Gênesis, meus amigos, ali uma promessa de Deus para a sua descendência. Para a descendência de quem? Descendência de Abraão. Que era o quê? Era tomar posse da terra de Canaã. Bem sabemos dessa promessa e vemos ali que quando Deus estava ali ele chegou ali, enviou o seu profeta, o Moisés, para resgatar o povo ali, o que acontece? Ele estava ali procurando cumprir aquilo que ele havia prometido para Abraão. E bem sabemos, que depois que ele começou a ser conduzido, o povo começou a ser conduzido pelo deserto, tinha ali a nuvem, que bem estamos falando sobre ela hoje, a nuvem que conduzia Israel nas suas peregrinações, conforme o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. O que temos aqui em mente é o seguinte: o povo de Israel permaneceu ali sentindo, permaneceu ali andando na presença de Deus. Não foi algo que foi somente por alguns instantes, não, foi 40 anos ali na presença dele, 40 anos sendo guiados por Deus até o deserto. E bem sabemos que enquanto estava ali também, não é só conforme a lista quando estava no deserto, sabemos também que quando estava ali o Josué também adentrou ali na Terra Santa, quando ele começou a adentrar na Terra Santa, ele foi também guiado por Deus. E o que temos aqui em mente é o seguinte, que quando o povo de Deus estava ali na presença de Deus, eles venciam as suas batalhas, estavam vencendo as suas batalhas. O que cabe entender aqui é o seguinte: que quando o povo estava debaixo da presença de Deus, eles tinham a capacidade de ver bem mais além, porque eles tinham aquele conselheiro, aquele amigo, aquele que vencia as batalhas, aquele que estava ali continuamente, E bem sabemos também que quando eles falhavam, quando eles iam atrás, iam atrás de outros deuses, eles buscavam, como diz, chamar a atenção de Deus, ou seja, quando pecavam contra Deus, Deus se afastava e o povo ali à sua volta acabava escravizando o povo sem a sua presença. Mas aqui, enquanto estava ali no deserto, ali, apesar das dificuldades, estavam debaixo da nuvem de Deus, debaixo da presença do Todo-Poderoso. Essa nuvem, que é a nuvem de Deus nos montes e no deserto. Esse que é o segundo tópico. Que enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia. Em cada jornada, em cada peregrinação, o Senhor era com o seu povo. Bem sabemos, já falei até aqui no tópico passado, que conforme o povo estava ali, debaixo da nuvem, quando a nuvem começava a se movimentar, o povo desmontava ali o tabernáculo, desmontava o acampamento e seguia embaixo daquela nuvem, aonde ela se movia, eles estavam ali embaixo, ali. Quando ele parava, quando a nuvem parava, quando ela ficava, cessava de se movimentar, o povo ali montava ali o tabernáculo, montava o seu acampamento e ficavam ali direcionado pelo Todo-Poderoso.
Essa nuvem, meus irmãos, que se manifestava sobre o propiciatório. Isso mesmo. Esse que é o terceiro subtópico. Fala sobre o quê? Sobre a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, que era o maior símbolo da presença de Deus, ela, na verdade, a Arca da Aliança sempre foi o maior. Quando você olha ali, você vai estudar sobre a questão do tabernáculo. Algo que nós temos em mente, nós entendemos é o seguinte: a Arca da Aliança é o símbolo maior, é o que se apontava diretamente para o Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo. Ele, como diz, né, era como se fosse o coração ali, que pulsava ali e fazia o movimento daquele povo ali na sua presença. Pois bem, ele, né, que se manifestava no meio da nuvem, né, Deus se manifestava no meio da nuvem, o que nós podemos entender aqui é o seguinte, que quando estava ali na presença de Deus, o povo de Israel, eles tinham, né, a vitória nas suas batalhas, eles estavam ali, estavam sendo alimentados, estavam sabendo que estavam ali em Deus. O que devemos colocar em mente é o seguinte: o que nós não podemos é nos conformar sem essa presença no meio do povo. No meio do povo de Deus, que nós não podemos se conformar com aquela frieza espiritual que continuamente parece que está aumentando no meio do povo de Deus. O Espírito de Deus tem que se distanciar do meio do povo. O povo já não consegue mais ouvir uma palavra vindo diretamente do céu, não consegue ver mais batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque há esse esfriamento, há aquele esfriamento contínuo que está indo cada vez aumentando, cada vez mais. E o que nós temos que colocar em mente é que devemos procurar ter essa nuvem novamente no meio do nosso meio, na nossa igreja, no meio do povo, que se diz servo de Deus, que se diz estar caminhando para o céu, o povo que se diz cristãos, aqueles que dizem que foram comprados por Jesus ali na cruz. E vemos aí o povo aí tem se deixado levar pelas coisas dessa vida, tem se deixado levar pelas vãs coisas aí, né? Ele tem se prendido, tem se embaraçado com as coisas dessa vida e tem perdido aquilo que é mais precioso, que é essa nuvem, é essa presença no meio do povo. O povo tem se deixado levar sem essa presença. O que devemos colocar em nossa mente é isso. Não podemos nos conformar com isso. Devemos o quê? Buscar essa presença para o nosso coração, para a nossa alma, para que com isso, bem sabemos que quando estivermos com esse Espírito Santo em nossas vidas, nós temos tudo para vencer, nós temos tudo para receber a bênção de Deus, para ser abençoado pelo Todo-Poderoso, para ouvirmos a sua voz. E quando estamos aqui com essa nuvem sobre nossas cabeças, como com essas nuvens sobre a nossa vida, nós temos tudo para ser levado pela graça do Todo-Poderoso e com certeza seremos vitoriosos enquanto essa nuvem estiver sobre nossas cabeças. Terceiro tópico: algumas lições para hoje. Vamos trazer isso que falamos aqui no primeiro e segundo tópico para os nossos dias. Então, no primeiro subtópico, temos aqui: a nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Ou seja, Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Quando acompanhamos aqui de Gênesis e Apocalipse, nós nos deparamos em muitas coisas históricas, muitos fatos históricos dentro da Bíblia. Sim, temos fatos históricos, bem sabemos que tem profecias e parábolas. Bem sabemos que sempre tem alguma coisa, sempre Deus usou parábolas. Jesus mesmo, quando estava aqui na Terra, ele sempre falou em parábolas, quando estava ensinando. E vemos aqui no Velho Testamento que Deus também usou muitas figuras de linguagens. O que acontece? Quando olhamos para essa questão da nuvem, essa nuvem que tinha o quê? Características de uma nuvem comum, mas não era comum. O que acontece é o seguinte: Deus, ele usou aquilo, via algo visível, para ensinar verdades espirituais. O que ele fez? Ele usou algo que as pessoas estavam... Na verdade, ele queria o quê? Ele queria trazer para o povo assim, a sua presença, o símbolo, ou seja, a simbologia da sua presença, que na verdade bem sabemos que Deus não é uma nuvem. Sabemos que ele não é uma nuvem. O que devemos colocar em mente é o seguinte: ele se apresentava ali
naquela nuvem. Ele se apresentava naquela nuvem. Bem, sabemos que ele pode se apresentar do jeito que ele quiser. Afinal, ele é Deus. Ele pode se apresentar do jeito que ele bem preferir, do jeito que ele achar melhor. Nós sabemos ali que em Jó, por exemplo, ele se apresenta ali para falar com o Jó no meio do redemoinho. Ele também pode vir como ele veio, o Espírito Santo, né, quando desceu ali sobre Jesus, veio como uma pomba. Podemos citar muitos meios, né, que Deus pode se chegar às pessoas. Ele vem como um anjo, como um homem. Enfim, ele sempre procurou trazer algo para representar ele, algo que chama a atenção daquilo que ele é. Lógico que não podemos, como já falei, ele não é uma nuvem. Deus não é uma nuvem. Coloque isso na sua cabeça, ele não é nuvem. Na verdade, estava ali representando a sua presença no meio do povo. E todo mundo sabe que se ele, já falei algumas vezes, que ninguém poderia ver Deus, mas poderia sentir a sua presença. Podemos sentir a sua presença. É claro que hoje, quando falamos assim, vi Deus, eu vi Deus, não quer dizer que eu tenha visto o rosto, suas costas, como aconteceu com Moisés. Lógico, não podemos falar isso. Mas eu vi a sua presença no meio do povo. Nós podemos ver o Deus quando está falando da boca de uma pessoa. Podemos ver Deus quando ele está ali continuamente agindo no meio do povo. Tá certo que eu não posso ver ele assim fisicamente, mas eu posso sentir ele, podemos dizer assim, como o vento passa, aquele vento gostoso, eu sinto a presença dele. Quando ali estava ali o povo ali no cenáculo ali, por exemplo, orando, pedindo o batismo, pedindo ali a presença de Deus ali no cenáculo, ali no capítulo 2 de Atos, que veio ali, né? Fala que veio um vento, né? Um vento impetuoso, ou seja, Deus se apresentou ali como um vento impetuoso, não quer dizer que ele seja um vento, mas se apresentou como um vento, e as pessoas foram cheias da graça, cheias do Espírito Santo, e desceram sobre elas o quê? Línguas repartidas como fogo. Não é que ele seja fogo, mas como fogo ali. E o que acontece é o seguinte, nós vemos aqui que ele usa algo sempre assim para representar aquilo, para ele enfatizar algo para que nós possamos entender o que ele quer dizer conosco. E o que ele quis entender, para o povo entendesse ali, né, a questão da sua presença, eles olhavam que a nuvem da presença de Deus. Não quer dizer que seja nuvem, mas simbolizava o quê? A presença dele no meio do povo. Quando falamos da presença de Deus, o que devemos colocar em mente é o seguinte: quando falamos da presença de Deus em nosso meio, nós falamos o quê? A nuvem de Deus preencheu a igreja e muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, muitas pessoas foram cheias da graça, muitas pessoas tiveram visões. Quando aquela nuvem de graça, aquele vento da glória de Deus adentrou dentro do templo, o que acontece? Não quer dizer que ele seja o vento, mas sim a presença de Deus está presente ali no meio do povo e usamos algo para representar ele. E o que devemos colocar em mente é o seguinte: essa nuvem, ela permaneceu sobre o tabernáculo. Falamos aqui nos tópicos passados, né, que ela permaneceu ali sobre o tabernáculo. Aquele, né, que é onipresente, né, Deus ele é onipresente, ele não precisa de espaço físico ele não precisa de espaço físico, na verdade, para ele se colocar ali no local. Na grande realidade, o tabernáculo estava ali, aquele tabernáculo, quando ele se adentrava no tabernáculo, se ele fosse... não ia suportar, não existe nada, não existe um templo feito por homem que venha conseguir, como diz, né, preencher ali com a glória de Deus. Não tem como. Como diz, é até inexplicável isso. Porque, na verdade, né, ele pode preencher todo o universo, mas ele, para se relacionar conosco, ele vai se colocar ali, pequeno ali a ponto de você conseguir sentir sentir a presença de Deus, e ele estava ali no seu coração, no seu íntimo. E foi o que aconteceu ali com o tabernáculo. Ele o quê? Ele se colocou, se posicionou numa posição bem pequena, bem quase insignificante ali,
ali para adentrar naquele tabernáculo. Bem sabemos que se Jesus tivesse vindo com aquela glória dele, eu já até comentei algumas vezes, se ele tivesse vindo com aquela glória dele, com todo o seu poder, Jerusalém, Israel, teria sucumbido com a presença dele, porque as pessoas teriam morrido se ele tivesse vindo com aquela glória. E o que devemos colocar em mente é o seguinte: ele é grande, é imenso, nosso Deus é imenso. Só que ele pode se tornar bem pequeno e adentrar dentro do seu coração, adentrar dentro do nosso coração, onde nós podemos sentir a sua presença e ficarmos felizes com ele, com o nosso Deus, com o Todo-Poderoso em nossas vidas. E bem sabemos também que essa nuvem, ela não é estática. Isso mesmo, ela não é estática. Ou seja, Deus é um ser que gera vida e vida com abundância. Ele se move sobre a terra e cuida do universo e interessa-se por sua vida. É isso que temos que colocar em mente. Quando fala-se na nuvem, a pessoa pensa que não, estava ali. Tanto que quando nós lemos ali sobre a questão, quando foi afundar, né, foram fazer quando estava ali iniciando, né, o primeiro culto ali, no primeiro trabalho no templo de Salomão, a Bíblia diz que a nuvem, a glória de Deus adentrou no templo e o sacerdote teve que sair para fora, que não dava para compor toda aquela glória e o povo ficar ali, juntamente ali no tabernáculo. Não tinha como ficar ali dentro do templo. Não tinha como, as pessoas tiveram que sair para fora. Tiveram que sair, não teve conversa. Porque a presença de Deus era tão intensa, que eles não conseguiam se movimentar ali no meio, ali, por causa daquela nuvem de glória no meio do povo. Imagine isso no meio do povo ali, quando o povo, dentro da igreja, o povo sentindo a graça, sentindo a presença de Deus. É como... Não tem como explicar isso, só entende isso quem está no meio dessa nuvem, quem está no meio dessa graça de Deus. É algo que fica até inexplicável para alguns, fica até um pouco difícil de se entender, porque é uma glória muito grande, imensa o poder de Deus. O que podemos aqui explicar para os irmãos é o seguinte: é algo que vem o que para nós trazemos aqui para a nossa linguagem, como diz, né, medíocre, essa nossa linguagem falha, para que podemos entender o que é a glória de Deus. A glória de Deus é imenso, não tem como explicar numa única aula, não tem como eu trazer aqui para os irmãos aqui algo dessa magnitude para que você possa entender. Mas uma coisa que tem que colocar em mente é o seguinte: Deus, ele é tão grande, mas ele pode ficar bem pequeno e adentrar no seu coração e você ficar totalmente cheio do poder dele, cheio da graça dele, só de sentir a sua presença. A presença do Todo-Poderoso, o nosso Deus, maravilhoso Deus, o Deus bendito, Criador dos céus e da terra. Então, meus irmãos, o que concluímos aqui é o seguinte: a glória de Deus, ela transcende qualquer coisa que o ser humano venha produzir. Não tem como você explicar. É isso que você tem que colocar em mente. Deus está acima. Não tem como eu chegar aqui e falar em detalhes como ele é. Não tem como eu explicar para você em detalhes. Nós apenas procuramos entender aquilo que nós podemos explicar. Pois bem, a glória do Senhor esteve em Israel, no Antigo Testamento. Ele esteve ali na igreja primitiva, em Atos. Mas ele também pode estar em nossas vidas. Ele pode entrar na sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode fazer de você o quê? Um vaso novo. Ele pode fazer de você uma pessoa nova. É somente você o quê? Aceitar ele, buscar a sua presença, buscar a presença do Todo-Poderoso para a sua vida. Ele está aí querendo fazer o quê? Amizade com você, querendo ser íntimo de cada um de nós. Quando olhamos aqui a questão do estudo sobre o tabernáculo, devemos colocar em mente, é isso. Deus procura se chegar a nós. Ele procura o quê? Reatar aquela amizade que havia ali no Jardim do Éden. É esse o grande motivo dessa nuvem. É reatar a amizade, estar ali presente no meio do seu povo. Ele quer estar presente na sua vida. Ele quer estar presente na nossa vida. Ele quer que nós, quando acordarmos de manhã, estejamos ali falando com ele, conversar com ele, falar com ele, andarmos com ele. É essa a grande finalidade de Deus em nossas vidas. O que trazemos para os irmãos é isso. O que trazemos para os nossos amigos que estão aí assistindo essas videoaulas é isso. Que Deus, ele quer. Não é que ele precisa, é que ele quer reatar essa amizade
que havia lá no Jardim do Éden. E Ele quer reatar com você, você que está assistindo esse vídeo. Ele quer reatar a amizade dele contigo, com você pecador, com você pecador, com você que quer o quê? Um dia chegar no céu. Ele quer reatar aquela amizade, aquela grande amizade, aquela amizade íntima. Aquela amizade íntima, como podemos dizer o seguinte, é tipo aquela amizade que você tem lá com aquela pessoa que você ama, com aquela pessoa que anda contigo continuamente. É essa amizade que Deus quer fazer contigo. Amém? Desde já, eu quero agradecer a cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando nossos vídeos. E eu espero que vocês venham, né, levar esse vídeo um pouquinho mais adiante, ou seja, você venha postar ele nas redes sociais, no Facebook, Instagram, onde você puder, ver nos ajudar. Na verdade, você não estará me ajudando, estará ajudando a Deus, para Ele alcançar novas pessoas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus.